Todo mundo viu as imagens. O povo nas ruas, bandeira no peito, lágrima nos olhos. Mas o que ninguém viu foi uma senhora de quase 70 anos, ajoelhada no meio da multidão, com os joelhos sangrando, segurando uma Bíblia na mão direita e a bandeira do Brasil na esquerda. Eu estava lá, no acampamento, no 8 de janeiro. E o que me levou até aquele chão começou muito antes mesmo. Tem gente que acha que uma senhora de quase 70 anos não tem mais força para nada, que o tempo já passou, que é hora de descansar, aceitar tudo calada. Pois bem, em janeiro de 2023, com a bandeira do Brasil nas costas, rezando com os joelhos enterrados no chão quente da esplanada dos ministérios, enquanto o helicóptero sobrevoava baixo e policial me olhava com cara de bandido. E quer saber? Não me arrependo. Eu passei a vida inteira vendo injustiça, covardia e mentira. E naquele dia, minha alma explodiu. Não tinha mais como fingir que não via. Aquilo foi só o fim de uma estrada longa, que começou lá atrás, num cantinho do sertão. Me chamo Sebastiana Honorina da Luz, mas por aqui todo mundo me conhece como Dona Bastinha. Tenho 67 anos e moro em Taguatinga, no Distrito Federal. Mas nasci bem longe daqui, em São Miguel do Tapuio, no interior do Piauí. Fui filha de lavrador com parteira, a quinta de 9 irmãos, criada no meio da roça, com chão rachado, fogão de lenha e missa uma vez por mês. A vida era dura, mas tinha verdade. Cresci ouvindo minha mãe cantar hinos e orar baixinho antes de dormir. Foi com ela que aprendi que Deus nunca abandona os seus, por mais que pareça. Meu pai era homem calado, de palavra curta e mão firme. Ele dizia que o mundo era cruel e que só os fortes iam vencer. Mas força, naquela época, era acordar 4 da manhã para tirar água do poço, era carregar pedra no lombo para fazer a cerca, era comer farinha seca e dizer graças a Deus. Foi ali que aprendi a engolir choro e dar conta da vida, mesmo sem ter quase nada. A gente não sabia o que era conforto, mas sabia o que era respeito. E eu cresci com isso martelado no peito. Fé em Deus, honestidade no trato e nunca abaixar a cabeça para mentira. Quando completei 15 anos, fui convidada para um culto evangélico numa casa simples de barro batido. Era coisa pequena, com meia dúzia de vizinhos e um senhor que lia a Bíblia com as páginas amareladas. Mas naquele dia, alguma coisa mexeu comigo de um jeito que nem sei explicar. Parecia que Deus me puxava para perto dele. Me entreguei de corpo e alma. A igreja virou meu abrigo, meu norte, minha família espiritual. Ali eu encontrei propósito. Mas antes de eu continuar essa história, me diz aqui nos comentários, qual é o seu nome e de onde você está ouvindo a história dessa velha patriota que ainda crê no Brasil? Com 19 anos, comecei a costurar para as vizinhas. Fazia vestidos simples, longos, decentes, para as irmãs da igreja. De pouco em pouco fui ficando conhecida no povoado. Ganhava pouco, mas dava para ajudar minha mãe e guardar uns trocados. Foi nesse ritmo que conheci Juvenal, meu primeiro e único marido. Homem bom, calmo, também da igreja. Nos casamos com um vestido que eu mesma costurei. O véu foi emprestado. A festa? Um prato de arroz doce e bolo de milho na casa da irmã Joana. Mas foi um dos dias mais felizes da minha vida. Juvenal sempre dizia que o sertão estava ficando pequeno pra gente, que o futuro era em Brasília. No começo resisti, mas quando ele arrumou serviço como pedreiro num prédio do governo, arrumamos as trouxas e subimos para a capital. Era 1982. Eu nunca vou esquecer a chegada no Planalto Central. Aquele mar de concreto, os ônibus cheios, a pressa de todo mundo, parecia outro planeta. Nos instalaram num barraco improvisado em Taguatinga, e foi lá que recomeçamos do zero. Juvenal trabalhando de sol a sol, eu com minha máquina de costura emprestada, tentando fazer nome entre as mulheres da igreja local. A Assembleia de Deus de Taguatinga Sul foi o primeiro lugar que me acolheu. E ali, pouco tempo depois, fui convidada para liderar o círculo de oração. Eu tremia só de pensar em falar diante das irmãs, mas sentia que Deus me empurrava.
e fui. Passei mais de 40 anos com a cabeça baixa diante do Senhor, orando pelos filhos das irmãs, pelos doentes do bairro, pelas famílias despedaçadas que chegavam da seca com as malas nas costas. Vi milagres acontecerem ali, vi gente levantar da maca, vício ser quebrado, lar ser restaurado. A fé daquelas mulheres sustentava mais coisa do que muita política que aparece na televisão. Durante todos esses anos, minha vida foi trabalho e igreja, costura e oração. Não tinha luxo, mas tinha paz. O círculo de oração virou meu lar. Eu era a primeira a chegar, a última a sair. A gente fazia vigília até de madrugada e ninguém reclamava. Era o tempo em que orar pelo Brasil era bonito. Quando cantar o hino nacional com a mão no peito ainda emocionava. Mas o tempo foi mudando. E a igreja também. Comecei a perceber que certos assuntos viravam motivo de cochicho, que falar sobre política, sobre valores, sobre o que era certo e errado, era motivo de reprovação. Algumas mensagens começaram a soar estranhas, cheias de tolerância forçada. Pastores novos, com fala mansa e sorriso de lado, começaram a tomar espaço. E minha bandeira do Brasil, que eu levava dobrada dentro da Bíblia, começou a incomodar. Nessa época, meu coração já carregava um aperto que eu não sabia explicar. Era como se eu sentisse que algo grande estava vindo. Uma nuvem pesada se formando no horizonte. E por mais que tentasse manter a calma, algo me dizia que eu ia ter que escolher. Calar e aceitar. Ou falar e pagar o preço. Mas essa parte da história, eu te conto daqui a pouco. O começo foi sutil. Ninguém levantou a voz, ninguém bateu na mesa. Mas eu senti. Na igreja, a gente aprende a ouvir a voz de Deus, mas também aprende a reconhecer o silêncio estranho dos homens. O silêncio que pesa, que gela o ambiente, que esconde julgamento atrás de sorrisos ensaiados. Foi assim que tudo começou. Um novo pastor chegou, jovem, empolgado, cheio de ideias modernas, que logo começaram a mudar o tom dos cultos. Ele dizia que era preciso adaptar a fé ao novo Brasil. E eu já tinha visto esse tipo de fala antes. Sempre começa assim, bonito no papel, mas cheio de veneno por dentro. No primeiro mês, tentei me aproximar. Preparei um bolo, levei até a casa pastoral e me apresentei. Falei do meu trabalho no círculo de oração, das irmãs que estavam comigo há décadas, das vigílias que a gente fazia nas madrugadas geladas de Taguatinga. Ele sorriu, agradeceu, mas não me olhou nos olhos. Foi rápido, frio, como quem olha para um quadro antigo pendurado na parede. Respeita, mas já não combina com a nova decoração. As mudanças começaram nas entrelinhas. A primeira coisa que cortaram foi a reunião de oração das 6 da manhã. Disseram que era pouca gente, que tomava tempo da equipe. Depois, as irmãs mais antigas foram sendo colocadas de lado nas programações. As jovens passaram a liderar tudo. Não que isso fosse problema, mas o problema era o tom. Subiram com discursos cheios de frases prontas, falando mais de amor ao próximo do que de obediência a Deus. O púlpito foi ficando frio, raso. As orações pareciam palestras motivacionais. Eu continuei indo. Chegava antes, limpava os bancos, orava sozinha enquanto os alto-falantes testavam o som. Mas percebia que algumas irmãs me evitavam. Umas olhavam com pena, outras com desconfiança. Comecei a ouvir comentários pelas costas. Ela é muito radical. Fala de política demais. Fica com aquela bandeira do Brasil na Bíblia como se fosse santa. E tudo isso dentro da casa de Deus. A gota d'água veio numa quarta-feira à noite. Era uma reunião simples, das mulheres. O pastor estava presente. Me pediram para dar uma palavra rápida, como sempre fazia. Subi no púlpito, abri em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Falei sobre a inversão dos valores, sobre o perigo de abraçar o erro com o nome de tolerância. Foi uma palavra firme, mas verdadeira. As mulheres mais velhas choraram. Mas quando desci, o pastor não me cumprimentou. Não falou comigo.
E no domingo seguinte, fui cortada da escala. Ninguém me ligou. Ninguém explicou. Só tiraram meu nome do grupo das líderes. Fiquei sabendo por uma irmã, no portão da igreja. Disse que era a ordem da coordenação, que, por enquanto, o púlpito ia passar por uma reformulação. Me senti rasgada por dentro, como se tivessem me arrancado uma parte do corpo. 40 anos. 40 anos servindo, ajoelhando, jejuando. E, de repente, eu era um problema. Tentei marcar uma conversa com o pastor. Me disseram que ele estava muito ocupado. Esperei 2 semanas. Quando finalmente consegui falar com ele, foi num tom protocolar. Disse que minha postura estava gerando desconforto, que algumas falas estavam soando políticas demais, que a igreja precisava manter um ambiente neutro e acolhedor. Eu perguntei, e defender a verdade agora é ser radical? Ele sorriu e respondeu com um versículo fora de contexto. Eu saí de lá sem entender se era igreja ou palanque. As irmãs com quem caminhei durante anos começaram a se afastar. Algumas por medo, outras por conveniência. Teve até uma que me bloqueou do grupo de oração que eu mesma criei. Comecei a ir aos cultos sozinha, sentava nos últimos bancos, orava baixo, saía calada e chorava no caminho de volta para casa. A costura virou meu refúgio. Comecei a bordar versículos nos panos de prato, só para não enlouquecer. Uma noite acordei com o peito apertado. Era como se Deus me dissesse: eu ainda estou aqui, mas você precisa levantar. Levantei. Fui até a sala, dobrei os joelhos e chorei feito criança. Pedi direção, pedi paz, pedi discernimento. E então entendi. Aquela casa já não era mais o lar onde Deus me colocara. Era um lugar bonito por fora, mas esvaziado por dentro. A maior dor não foi a perda do púlpito, foi a traição silenciosa. Foi ver irmãs com quem dividi lágrimas e orações fingirem que eu não existia. Como se eu tivesse me tornado um fardo, uma vergonha, uma ameaça. E tudo isso por amar meu país. Por acreditar que fé e pátria andam juntas. Por não aceitar que a igreja se ajoelhe diante da mentira. Mas Deus nunca deixa os seus sozinhos. E foi numa dessas noites em que eu pensava em desistir, que uma mensagem chegou no meu celular. Uma irmã de outra congregação, do outro lado do Distrito Federal, me escreveu: Dona Bastinha, a senhora precisa conhecer o que está acontecendo na frente do quartel. E foi assim que tudo começou a mudar. E se esse comecinho da minha história já te tocou de algum jeito, manda esse vídeo para alguém da sua família que também merece ouvir a verdade de uma vida inteira. Pode ser que mude o dia, ou até a fé de alguém. Depois daquela conversa fria com o pastor, nunca mais pisei naquela igreja. Não por mágoa. Mágoa é coisa que a gente entrega nas mãos de Deus. Mas por dignidade. Aquilo já não era mais um templo, era um palco. E eu não nasci para atuar. Os primeiros dias em casa foram silenciosos demais. O rádio desligado, o celular sem toque, o grupo de oração calado. O que antes era rotina virou vazio. E o vazio pesa. A gente escuta até o próprio pensamento gritando. Mas Deus sabe trabalhar no silêncio. Ele cava fundo quando quer reconstruir. Foi numa madrugada, sentada na varanda, com a máquina de costura ao lado, que eu entendi. Eu podia ter perdido o púlpito dos homens, mas o altar que Deus construiu dentro de mim, esse ninguém toca. Liguei a máquina, ajeitei um tecido verde que estava guardado fazia meses e comecei a costurar sem parar. Costurava chorando. Costurava orando. Costurava lembrando de tudo que ele já tinha feito por mim. No começo, eram só vestidos simples, longos, como sempre fiz. Mas num impulso, peguei uma linha dourada e bordei um versículo na barra de um deles. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando terminei, senti um calor no peito. Era como se Deus dissesse: continua, minha filha. E continuei. Passei a bordar versículos escondidos nas golas, nos punhos, nos forros. Era a minha forma de pregar, mesmo sem voz.
As irmãs que me ignoraram continuavam caladas, mas outras começaram a aparecer. Gente que eu nem conhecia mandava mensagem. Fiquei sabendo do que aconteceu. A senhora foi injustiçada. Aos poucos, fui descobrindo que não estava sozinha. Tinha muita gente passando por coisas parecidas. Gente cortada das igrejas, das famílias, dos empregos, só porque se recusou a abaixar a cabeça. E entre essas mensagens, veio uma que mudaria tudo. Era de uma mulher chamada Irmã Lurdinha, de Ceilândia. Ela escreveu assim: Dona Bastinha, ouvi sua história. A senhora precisa vir para frente do quartel. Tem algo acontecendo lá que a senhora precisa ver com seus próprios olhos. No começo, hesitei. Ouvia tanta coisa na televisão, tanta mentira. Mas algo no meu espírito não me deixou ignorar. Peguei minha Bíblia, uma garrafa térmica com chá de camomila, e fui. Quando cheguei, era fim de tarde. Bandeiras tremulando, hinos sendo cantados, gente ajoelhada no chão. E no meio daquilo tudo, um homem com a voz embargada segurava o microfone e dizia: Esse país só vai mudar quando o povo voltar para Deus. Eu comecei a chorar sem entender por quê. Parecia que eu tinha voltado para casa. Uma casa diferente, mas com a mesma presença que um dia senti naqueles cultos de fogo de anos atrás. Voltei no dia seguinte, e no outro também. Levei vestidos, levei comida, levei versículos bordados. As mulheres me chamavam de vó da resistência. Os jovens sentavam ao meu redor para ouvir as histórias do tempo em que a igreja não se envergonhava de orar pela pátria. Dormi em banco de praça. Rezei sob a lona, com a chuva batendo nas costas. E a cada dia, meu coração se reconstruía. Comecei a pregar de novo. Não num púlpito, mas debaixo de um guarda-sol azul, com um megafone emprestado. Falava do amor de Deus, da verdade que liberta, do Brasil que não pode ser vendido. Um dia, uma moça de trança se ajoelhou ao meu lado e disse: A senhora me lembrou minha avó. Eu estava perdida, mas agora quero voltar para a fé. Foi aí que eu entendi. Deus me tirou de uma igreja que se calou, para me colocar num altar que fala alto. Cada oração ali era real. Cada lágrima verdadeira. Ali, ninguém se importava com marca de roupa, com cargo, com diploma. O povo era povo. E a fé era fé sem maquiagem. As crianças corriam com bandeirinhas, os velhos oravam com o rosto no chão. E no meio disso tudo, eu me sentia viva de novo. Teve uma noite que choveu forte. A lona rasgou, molhou tudo. E mesmo assim, a gente cantou. Cantou com os pés na lama e os olhos no céu. Eu olhei para o lado e vi um senhor de muletas chorando em silêncio, segurando a Bíblia contra o peito. Pensei comigo, se isso aqui não é igreja, então eu não sei mais o que é. Foi ali, naquela tenda improvisada, que descobri que a gente não precisa de paredes para ser templo. Que o verdadeiro culto acontece quando a gente entrega tudo, até o medo. E eu entreguei. Entreguei minha reputação, meu conforto, minha rotina, para dizer em voz alta que o Brasil ainda tem povo de joelhos. Agora, vou falar uma verdade. Duvido você curtir esse vídeo. Duvido mesmo. Porque só quem sente no peito esse amor pelo Brasil vai ter coragem de mostrar que está do lado certo. Então, quero ver se você é desses. Depois daquela primeira tarde diante do quartel, nunca mais voltei para casa do mesmo jeito. Era como se uma parte de mim tivesse despertado, uma parte que andava adormecida dentro da igreja, abafada pelo medo de desagradar os homens. No acampamento, cada rosto era um testemunho. Tinha quem veio de longe, quem deixou o trabalho, quem vendeu coisa de casa para conseguir ficar ali. Eu, do meu jeito, fui ficando também. Chegava cedo com minha térmica de chá, meus panos de prato com versículos e algumas bandeirinhas que comecei a costurar à mão. Quando vi, já estavam me chamando de vó do chá e da fé. A cada dia mais gente aparecia. Alguns vinham só olhar, outros para zombar. Mas muitos, muitos mesmo, vinham com o coração quebrado. Teve um senhor de terno surrado que chegou chorando, dizendo que nunca pensou que veria o Brasil desse jeito. Eu sentei ao lado dele, dei um copinho de chá e falei: enquanto a gente tiver fé,
Ainda tem jeito. Ele segurou minha mão e disse: A senhora me lembrou minha mãe. E naquele instante, percebi que não era só uma manifestante. Eu era um ponto de refúgio. Comecei a fazer vigílias ali mesmo. Reunia umas 4, 5 irmãs e orávamos antes do sol nascer. Muitas vezes com o frio cortando, sem banheiro perto, com dor nas costas, mas com a alma em paz. Ninguém ali se importava com desconforto. A gente orava pelo país, pelo exército, pelos jovens, pelos nossos filhos e netos. E Deus respondia. Respostas que vinham em forma de paz, de unidade, de força para mais um dia. Alguns começaram a levar som, microfone. A vigília cresceu. Eu fui convidada para abrir algumas delas com oração. Gaguejei de emoção na primeira vez. Mas as palavras vieram como um rio. Senhor, tira a venda dos olhos desse povo, levanta os justos, desmascara os ímpios. Tinha gente de joelhos, outros chorando baixinho. E ali eu soube, o púlpito que a igreja me tirou, Deus tinha devolvido. E era bem maior. No dia 7 de janeiro, dormi inquieta. Tive um sonho estranho, como se o chão tremesse. No outro dia, levantei cedo, com o coração acelerado. Não conseguia ficar em casa. Peguei a Bíblia, a garrafa de chá, minhas bandeiras e fui. Quando cheguei perto da esplanada, já tinha um mar de gente. Bandeiras, vozes, orações, gritos de liberdade. Mas no fundo do peito, algo dizia que aquele dia ia marcar a história. E marcou. Eu não entrei em prédio nenhum. Eu fiquei do lado de fora, de joelhos, com a testa no chão quente. Orei como nunca tinha orado antes. Ao meu redor, outros faziam o mesmo. Tinha um senhor com a mão no peito, uma moça chorando com a Bíblia molhada de lágrima. No meio do barulho, havia silêncio dentro de mim. E naquele silêncio, ouvi a voz de Deus. Você fez o que te pedi. Do meu lado, uma jovem sentou devagar. Cabelos enrolados, olhos marejados. Ficou me olhando um tempo, depois disse: A senhora me lembra minha avó. Ela também dizia que um dia o Brasil ia acordar. Segurei a mão dela e falei: Então vamos acordar juntas, minha filha. Ela me abraçou forte, como se quisesse agarrar esperança. E naquele abraço, vi uma geração que ainda vale a pena lutar. Depois veio a correria. Gente gritando, helicóptero descendo, tropa chegando. Mas mesmo com tudo aquilo, não me levantei. Fiquei ali, de olhos fechados, orando em voz alta. A Bíblia na mão, a bandeira no ombro. Era o meu ato, a minha entrega. Não atirei pedra, não empurrei grade, mas derrubei um muro dentro de mim, o muro do medo. Quando fui embora, o sol já se punha. Caminhei devagar, com as pernas doídas, o rosto queimado. Mas o coração era outro. Eu sabia que tinha feito o que devia. E por mais que o mundo me chamasse de louca, de velha, de radical, eu sabia em quem criava. Sabia o Deus que me guiava. Sabia o país pelo qual valia a pena ajoelhar. Agora me diga você, eu fiz errado de ir naquele dia? O que você teria feito no meu lugar? Tô esperando tua resposta aí nos comentários. Depois daquele dia, minha vida não voltou mais pro normal. E nem quero. O que eu vivi naqueles acampamentos, o que eu senti debaixo daquela lona, com a Bíblia molhada e o povo chorando em volta, foi mais verdadeiro do que muita coisa que vi em 40 anos de igreja. A partir dali, entendi que minha missão ainda não tinha acabado. E se o mundo quisesse me calar, ia ter que gritar mais alto que a minha fé, porque eu sigo falando, com voz rouca, com internet ruim, com celular que vive esquentando, mas falando. Um dos meus netos me ensinou a fazer live. Ele ajeitou o celular velho num tripé de garrafa PET, colocou o fone e disse: Fala, vó, do jeitinho que a senhora fala com a gente. E eu falei. Falei da Bíblia, falei do Brasil, falei de tudo que me arrancaram e do que ninguém pode tirar. A live pegou 200 visualizações, depois 600, depois passou de 1000. E assim foi. Toda semana, sento na varanda, ajeito o lenço, ligo a câmera e oro com quem quiser ouvir.
Já teve live com chuva, com goteira pingando na cabeça. Já teve live com o vizinho fazendo churrasco e gritando no fundo. Já teve dia que a internet caiu no meio do salmo. Mas sabe o que nunca caiu? A vontade de continuar. Porque toda vez que termino, vem uma mensagem que diz: a senhora me deu força para não desistir. Ou, minha avó foi expulsa da igreja também. Agora entendo o que ela sentia. Isso para mim já é mais que púlpito. É chamado. Hoje em dia, me procuram de outros estados, senhoras como eu que foram silenciadas. Gente que foi tirada do ministério porque defende valores. Mulheres que amavam orar pela nação e ouviram que isso é extremismo. Elas dizem que, ao me ouvir, sentem que têm uma irmã mais velha na caminhada. E eu digo sempre, não é só você. Tem muita guerreira espalhada por esse Brasil. Às vezes, penso que Deus me deixou de pé até hoje só para isso. Para ser farol para as que vierem depois. Falo muito dos meus netos nas lives. Digo que eles não podem crescer achando que verdade é ofensa. Que liberdade é crime. Que fé é motivo de vergonha. Ensino eles a cantar o hino nacional, a orar antes de dormir, a respeitar o próximo sem aceitar mentira. Quero que eles saibam que a avó deles não se escondeu, que enfrentou o que tinha que enfrentar, e que mesmo com a idade, não se calou. Outro dia, um deles me perguntou: Vó, por que a senhora fala tanto no celular se nem ganha dinheiro com isso? Eu ri. Disse: porque a voz que Deus me deu é minha arma. E quem cala, consente. E ele ficou me olhando com um brilho no olho que só uma criança tem. É por eles que continuo. Por eles e por todos que ainda acreditam que este país tem jeito. Eu sei que ainda vem muita luta. Sei que vão tentar apagar o que vivemos. Vão chamar de fake, de exagero, de vergonha. Vão dizer que somos radicais, que espalhamos ódio, que queremos ditadura. Mas quem viveu de joelhos na esplanada sabe. Quem viu os olhos das senhoras molhados de fé, sabe. E o que o mundo não entende, Deus escreve nos céus. Se eu pudesse voltar atrás, voltaria para cada oração na chuva, para cada bandeira costurada, para cada jovem que abracei. Não me arrependo de nada. Só me arrependo de não ter gritado mais alto antes. Mas agora, não tem mais volta. A mulher que tiraram do púlpito ganhou o megafone. E eu digo com o coração inteiro, o púlpito deles me tiraram. Mas o de Deus, ninguém toca. Eu sou Dona Bastinha Luz, e essa é a história da minha vida de patriota. Se você quer ouvir mais histórias como a minha, se inscreve agora no canal Direita na Mídia, porque tem muita vovó por aí que ainda vai levantar a voz pelo Brasil. Caso queira ouvir as histórias de minhas irmãs em Cristo, clique e assista o vídeo que está aparecendo na tela agora. Até a próxima!